se encontra lá no livro de Josué, capítulo de número 3, no versículo de número 17. E a palavra fala assim: porque os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense bem. De onde aquele povo vinha vindo? Eles vinham vindo do lado da Jordânia, do lado do que vem o Egito, do lado que estavam as dificuldades. Eles vinham vindo no meio da dificuldade. Um povo que estava acostumado à dificuldade. Quem está acostumado à dificuldade não se importa se amanhã vai acordar chovendo ou se vai ter sol, porque eles eram escravos na terra do Egito. Eles viveram um período enorme, mais de 400 anos sendo escravos. Eles estavam acostumados à dificuldade. Talvez você esteja acostumado a viver a dificuldade. Talvez você esteja acostumado a viver um mundo como o Egito, um mundo de dificuldade, um mundo de dúvidas. Talvez você esteja agora de frente do rio, e você sabe que esse rio ele é profundo, as águas são caudalosas, um rio vermelho, sujo, águas profundas que poderiam te submergir a qualquer momento. Mas quando Deus tem um propósito com a tua vida, quando Deus tem um propósito com você, Ele aproveita, Ele faz com que você aproveite as dificuldades para crescer. E aquele momento era um momento de dificuldade para aquele povo, um momento de crescimento, porque eles tinham que tomar uma ação, uma atitude de atravessar o rio. Deus falou para aquele povo: olha, santifique esta noite, santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Como que um povo que estava acostumado tão somente à chibata do chicote, ao capataz obrigando ele a fazer tijolos, a carregar pedaços de mármore, a servir como escravo, ia saber o que é santificação. Mas eles pararam naquele momento, e no meio da dificuldade eles se santificaram, eles se separaram das dificuldades, eles esqueceram que as dificuldades estavam atrás deles. Talvez você esteja cheio de dificuldades nessa noite, mas eu digo para você, o rio é profundo, e as águas são caudalosas. As águas do Jordão são águas que podem te submergir nesta noite. Mas Deus, Ele quer que nós saiamos do lado da Jordânia, do lado do Egito, do lado da dificuldade, e venhamos atravessar o rio. Porque o que impede-nos de alcançar a promessa de Deus agora, o que impedia aquele povo simplesmente de alcançar as promessas de Deus, era o rio. Somente um rio impedia eles de atravessar, porque se você for estudar geografia bíblica, você vai entender que o marco divisório entre a Jordânia e Israel é o rio Jordão. Então o que estava simplesmente impedindo eles agora de chegar na terra prometida, a qual Deus tinha prometido a eles, era somente o rio. Alguém que passa 400 anos no meio do deserto, sabe nadar? Sabe nadar? Sabe nadar sim ou não? Sim ou não?
Claro que não. Claro que não. Se eu passei 400 anos sendo escravo, eu só vi terra, eu só vi areia, eu não sei nadar, eu não vi nem água. A única água que eu sabia que existia era a água que me dava para beber na minha sede, no dia a dia. E diante de mim se abriu agora um rio. E era a única coisa que impedia que eu chegasse na promessa que Deus tinha para mim. Mas Josué, homem de Deus, homem cheio de Deus, homem de atitude. Meus irmãos, Deus está buscando um povo, no meio de um povo, um pequeno povo, que tem atitude, a atitude de se levantar e de fazer a diferença. Não basta eu colocar um paletó, não basta eu colocar uma gravata, não basta eu pegar uma Bíblia e comê-la de Gênesis até Apocalipse. Isso não vai fazer nada diferente, não vai fazer nenhuma diferença, porque também os ateus conhecem a Bíblia, os espíritas conhecem a Bíblia, os católicos conhecem a Bíblia. Deus está buscando alguém que faça a diferença. Não basta conhecer, tem que agir segundo o que ela manda você fazer. Josué, ele era o pajem de Moisés, ele era o menino de Moisés, ele viveu com Moisés, ele sabia que Moisés tinha íntima comunhão com Deus, e ele sabia o que Deus podia fazer, através do que Moisés lhe falava. E ele falou agora: olha, meu povo, vamos santificar essa noite, porque amanhã nós vamos passar a pé enxutos nesse mar, nesse rio. E Deus colocou no coração dele que ele agisse enviando os sacerdotes, entrando passo a passo dentro do rio, e cada passo que eles davam, o rio parava, e não molhava o pé de ninguém. E eles pararam com a arca no meio do rio, 5,20 metros de profundidade. E simplesmente agora o povo atravessa. Eu gosto muito de trazer as coisas, de usar a palavra e trazer ela sempre para o presente. Pegar o passado como pastor, trazer para o presente, para o dia de hoje. Deus, da mesma maneira, tem feito promessa para vocês. Da mesma maneira, Deus tem feito promessas grandiosíssimas para vocês. Mas você tem olhado mais como aquele povo, né? Tem olhado mais do lado de cá, na dificuldade de poder atravessar, do que nas promessas. Nós temos tirado os olhos daquele que pode nos dar a vitória nessa noite. Nós temos permitido. Tem muitos que querem voltar para o Egito, comer cebola e alho. Tem muitos que querem voltar a comer o resto da panela do seu Senhor. Tem muitos que querem continuar sem saber o que é a abundância de Deus na sua vida. Deus tão somente pede que você haja nesta noite. Uma atitude nesta noite é o que Deus quer de você. Deus, Ele usa muitas das vezes a nossa fraqueza, ou as nossas dificuldades, não para nos matar, mas para fazer com que nós nos acheguemos mais próximos dEle. As dificuldades que se levantam em nossas vidas não é para nos desviar da fé. Ah, Deus fez isso, é para que eu desvie da fé. Não, é só para você se chegar mais próximo dEle, porque no tempo da bonança nós esquecemos de Deus, mas é no tempo da dificuldade que nós vamos santificar. É naquele momento aquele povo tinha que se santificar agora, para verdadeiramente Deus fazer um milagre de parar aquelas águas, porque a arca nada mais era do que uma arca, não era o que estava na arca, era a presença que estava com eles,
que fez parar. Deus vai muito além do que você pode imaginar, meu irmão, minha irmã. O que você pensa que Deus é, acrescenta por 1 milhão, ainda não vai conseguir alcançar o que Deus é de verdade. Deus diz que Ele vai muito mais além do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para esse poder crescer, nós temos que permitir com que essa palavra, ela penetre no nosso coração e nos dê condições para que nós possamos atravessar esse Jordão nesta noite. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Nós vamos entender aqui algo também tremendo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 ao 14. Então, Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas. Essas águas que ele feriu aqui foram as águas do Jordão, as quais se dividiram para 2 bandas e passaram ambos em seco, ele com Eliseu. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedisses. Se me vires quando fores tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E o que vendo Eliseu chamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde estás, o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e para outra banda. Deus nos chama diante do Jordão nessa noite para um chamado ministerial também. Deus, Ele quer nos capacitar nessa noite diante desse rio de dificuldade. Elias subiu. Eliseu se viu a vida inteira com Elias, junto com Elias. Agora ele estava sozinho. Você vai ter que fazer sozinho o que Deus te mandou fazer. Não adianta ficar esperando vir outro fazer o que é tua obrigação fazer. Elias foi embora. O pastor um dia vai embora. O presbítero vai embora. O evangelista vai embora. Eu vou embora, uma outra geração vai tomar dessa dianteira. Estar diante do Jordão nesta noite é estar diante da decisão de você fazer a vontade de Deus ou não. Eliseu agora com a capa simplesmente feriu o Jordão, e o mesmo poder, a mesma unção que estava em Elias, agora também estava sobre Eliseu. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a mesma unção que estava em Jesus Cristo de Nazaré, ela está sobre você nessa noite, se você tomar uma atitude. Deus não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele permanecerá eternamente o mesmo. O que nós precisamos entender é que nós temos que tomar uma decisão diante desse Jordão nesta noite. Esse meio aqui é o Jordão. Por isso que eu falei para vocês, vim para a Jordânia.
porque no final nós vamos atravessar esse Jordão para Israel do Senhor. Nós precisamos nesta noite entender que há um poder neste lugar, há um poder se movendo neste lugar sobre a tua vida, para fazer a tua vida diferente. Deus não vai dar tudo que você pede, não. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Seria do 11 até o 14, tudo bem? Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegando-se a eles, os seus servos lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. O rio mais sujo de Israel, o rio mais sujo de Israel. Mas Deus falou, era ali que Deus queria ver a atitude daquele homem. Deus queria ver a atitude daquele homem. Quantas pessoas pedem carro a Deus, quantas pessoas pedem carro a Deus, para sua própria desgraça, para sua própria condenação. Pede um carro a Deus e sai como um louco, e bate e morre e deixa sua família. Se está escrito uma placa lá na pista, a pista é 110, se eu te der 115, Deus não tem compromisso comigo, porque eu infringi a lei. Deus diz na sua palavra que colocou a lei aqui, os magistrados, para o nosso benefício, e nós temos que observar as leis, porque são leis que até Deus, o próprio Deus, estabeleceu elas através desses homens. Então, se a estrada está falando que é 110, é 110, não é 111. Quantas pessoas pedem: Senhor, eu quero esse serviço, eu quero esse serviço, que eu quero melhorar de vida. Melhora de vida, consegue o serviço, melhora de vida, e sabe o que acontece? Acontece a desgraça na sua casa. Ele vai beber, ele vai para as noitadas, porque agora ele tem dinheiro, ele melhorou de vida, não soube usar aquilo que Deus tinha para ele. Deus nem sempre vai dizer para você sim, Deus nem sempre vai dizer para você não, mas somos nós que temos que buscar o equilíbrio de Deus. Somos nós que precisamos nessa noite mergulhar 7 vezes no Jordão para tirar a lepra espiritual que está em nosso coração. Abra a tua Bíblia para nós podermos. Eu estou acelerando por causa do tempo. No livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 29 ao 33. Tá bom para você, irmão? Isso aqui confirma o chamado do irmão quando Deus chamou ele para a presença de Deus. Ele não sabia que eu ia pregar isso aqui, mas ele falou para mim, eu falei assim: está lá marcado.
E a palavra fala assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 33. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificando, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, meus irmãos, Jesus, isso significa mudança de vida. Atravessar esse rio essa noite, meu irmão, além de ter muita coragem de atravessar o rio da Jordânia para Israel, tem que saber que quando você atravessar o rio Jordão, vai ter que ter uma mudança de vida. Quem era Jesus até aquele dia? Quem era Jesus até aquele dia? Ninguém. Eu posso falar isso com toda convicção, com toda certeza. Eu prezo a teologia, eu respeito a teologia, sou teólogo, tenho o maior orgulho disso. E digo para você, dentro da cristologia, que Jesus, até os 30 anos de idade, não era ninguém. Estou errado? Ele não era conhecido. Mas quando ele foi lançado no Rio Jordão e foi batizado, ele passou a ser conhecido e reconhecido por todos os lugares que ele passava. Então, irmão, você acha que você está escondido, né? Você acha que está escondido? Quando você atravessar o Rio Jordão, muitas pessoas que não te conhecem vão ver você, o Espírito Santo, e vão falar assim: aquele ali é um crente. Glória a Deus. Só que Jesus teve cuidado do que ele ia fazer agora com a sua reputação. Imagina se Jesus fizesse uma loucura. Maria Madalena, né? Chegou ali, né? Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, né? Ninguém sabe se é Jesus, né? Não é assim? Não é assim? Ó Pedro, em vez de você ir lá pegar só a dracma, ó, tem um saco de dinheiro lá, você entrega a dracma, o resto você embolsa. Depois que você passar o Jordão, haverá uma notoriedade sobre a tua vida. Se você não era um cristão, se prepara para atravessar o Jordão. Sabe por quê? Porque Deus já mandou que a arca atravessasse o Jordão para que não tivesse nenhuma água, para que você possa atravessar com os pés enxutos para o outro lado. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou pedir para você ficar de pé agora, onde você está. Deus, Ele fala 3 coisas muito importantes na sua palavra. 3 coisas importantíssimas: fé, ação e crer. Fé, nós temos que ter fé, segundo o que diz no livro de Hebreus. Nós temos que gerar uma ação, segundo o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz, e houve-se luz. Glória a Deus.
ou como se diz o crer lá em Marcos 9:23, né? Nada é impossível ao que crê. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que você não conseguiu a tua vida mudar ainda? Porque você não crê. Você acha que crê. Você é um religioso. Falei que as pessoas não gostam do que eu prego, porque eu vou falar aquilo que colocarem na minha boca. Porque você é um religioso apenas. Você acha que realmente é um cristão. Então, faz acontecer um milagre na sua vida, como Jesus disse que aconteceria. Ele disse: eu vim para que vós tenhais vida e vida em abundância. Miséria total. Ele diz que sobre ele levou as nossas. Será? Está disposto a tirar a religiosidade? Tirar a capa? Glória a Deus. Aleluia. Ser cristão é mais do que uma veste, viu, meu irmão? Minha irmã. Ser cristão é uma atitude de fé que você vai ter que tomar essa noite. Glória a Deus. Diferente do que se é feito aqui, eu vou fazer no meu protocolo, porque eu estou pregando. Depois eu entrego novamente o microfone, aí o protocolo volta novamente a seguir a maneira tradicional. Mas eu não vou orar por você. Sabe por que eu não vou orar por você? Porque o mesmo poder que eu tenho, que qualquer um desses homens tem, você também tem. Glória a Deus. Eu acho que chegou a hora de você manifestar esse poder. Eu acho que passou da hora de você manifestar esse poder. Porque se você manifestar esse poder, para quem está lá fora também, a palavra é para vocês também, irmãos. A igreja automaticamente vai lotar, sabe por quê? Porque vão falar: olha, naquela igreja tem milagres acontecendo. Olha, naquela igreja tem coisa sobrenatural. O sobrenatural está acontecendo lá. As pessoas vão começar a vir sem você ter que chamar. Sabe por quê? O passarinho, quando está no alçapão, ele só canta. E o outro vem. Não é assim? Coloca um alçapão, coloca lá um canarinho, ele começa a cantar, coloca um alçapão, ele canta e de repente, plá, ele vem. O milagre é só para trazer, porque o resto, as doutrinas, depois é com o pastor. Mas essa é a tua noite, meu irmão. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida nesta noite. Então, vocês estão todos do lado da Jordânia, porque a Jordânia fica desse lado, próximo ao Egito. O que nos separa é esse rio aqui, ó, que nós vamos ter coragem agora de atravessar. Para muitos, para Josué ele estava seco, para Naamã ele estava imundo e fedia, para Eliseu era só motivo de alegria. Para Jesus era o início de uma nova jornada. 30 anos como homem, 3 anos agora fazendo uma obra de Deus. Então você vai ter que decidir agora. Olha, não atravesse o rio por conta de uma emoção, tá? Atravesse o rio por conta de uma ação que gere fé dentro do seu coração, que gere verdade dentro de você, que gere crer de uma maneira tão grande que o impossível de Deus, eu estou aqui, a minha esposa está lá, não, eu estou aqui, o meu esposo está lá, eu estou aqui, os meus filhos estão no carnaval, pulando carnaval, estão no acampamento, eu tenho 30 anos quase de cristão, e eu nunca participei de um trem desse na vida, na minha época nunca existiu um negócio desse, eu nunca vi falar isso na minha vida, lá no passado,
E eu era jovem, fui líder de jovens também. Então nós precisamos orar. Mas de repente a atitude que você vai tomar agora vai ser tão forte que vai refletir lá naquela pessoa que você tanto precisa que ela se converta, que ela receba, que ela seja tocada, que ela receba de Deus um toque especial, que o anjo de Deus, na forma de homem ou de mulher, fale com ela, e fale com autoridade, uma autoridade que venha de Deus e que ela aceite, porque de repente ela não consiga mais ver em você autoridade. Então, se prepara, porque nós vamos atravessar agora o Jordão. Para alguns, você vai ter que nadar. Então, prepara a sua habilidade de nadar. Para outros, simplesmente atravessar. Para outros, nossa, é tão fedido isso aqui, é tão podre. Para outros, uma simples alegria. Que oportunidade que eu estou tendo essa noite de mudar a minha vida. E para outros, o início da caminhada começa agora. Então, irmão, muito mais do que eu orar por você, eu vou orar pela atitude de fé. E você vai atravessar o Jordão orando. E você não vai ficar escorado na minha oração. Você vai tomar a tua atitude de orar. Quando você atravessar o Jordão, o pregador falou aqui, culto passado, depois que você recebe uma bênção, em vez de ser uma churrascaria, vai para o joelho. Então depois de você receber essa bênção, continua orando, porque o diabo não faça algo pior. Eu vou começar a orar, e você, se você sentir no teu coração de sair daí do lado do Jordão, da Jordânia, e passar para o Israel, saiba que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se prepara, porque Deus vai cobrar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, eu venho diante da sua presença, ó Pai, para lhe pedir a Deus, para que tu transforme esse corredor num Jordão, ó Pai, no Jordão caudaloso, no Jordão que estava seco, no Jordão que estava fedido, no Jordão da felicidade, no Jordão da mudança de vida, que o Senhor transforme esse Jordão agora, meu Deus, para que essas pessoas atravessem esse Jordão e também possam mudar de vida. Pai, que nesta hora, meu Deus, como o Senhor foi com Josué, tu também sejas com esse povo, dê a eles, meu Deus, atitude, dê a eles uma ação, Senhor, dê a eles, meu Deus, uma reação a esse momento, faça com que eles, meu Deus, busquem agora, no mais profundo do seu ser, ó Pai, a atravessar as suas dificuldades, atravessar, meu Deus, as dificuldades que eles mesmos têm, dificuldades pessoais, dificuldades, meu Deus, que impedem eles muitas vezes de servir o Senhor de maneira íntegra, de maneira real, de maneira verdadeira. Deus, seja ela enfermidade, seja ela dívida, seja nome sujo, seja, meu Deus, pecado, seja lá o que for nessa noite, não importa, meu Deus, só importa tão somente que o Senhor faça com que eles tenham uma atitude de fé, que eles tenham uma atitude de mudança, que eles tenham uma atitude nesta noite, e que o Senhor, meu Deus, através dessa atitude, meu Pai, possa mudá-los, possa transformá-los, possa reedificá-los, possa fazer com que eles se tornem, segundo a Tua palavra, pessoas diferentes, pessoas cheias do Teu Espírito, pessoas cheias da Tua graça, pessoas cheias de uma maneira tão cheia que aonde quer que eles passem, seja impactado, onde tiver um doente, que ele seja curado, onde tiver um endemoniado, que ele seja, meu Deus, liberto, que onde tiver uma situação, meu Pai, impossível de ser acontecida, que ela venha a ser possível nesse momento. Pai, que em nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor, meu Deus, nesses últimos segundos, atravesse esse povo, atravesse essa pessoa, tira ela do Egito onde ela se encontra e leva ela para Israel, o lugar da habitação da morada de Deus,
arranca ela do Egito e leva ela para as moradas do Senhor, para as moradas do bendito, para a morada do Altíssimo, aonde o Senhor se responsabiliza pela atitude de fé dessa pessoa nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, crendo. Agradeço por tudo que tu fizestes nesse momento, para aqueles que estão em Israel, que eles sejam impactados pelo teu Espírito, que haja uma mudança interior, que haja uma mudança do seu interior, para que dentro do seu interior flua rios de água viva, não rios como a água simplesmente do Jordão, mas rios de água viva, para que aquele que tem sede mate a sua sede, para aquele que precisa de água venha ter água verdadeiramente, e que o Senhor o lave com esta água e o transforme nesta noite, em o nome de Jesus, e você diga muito obrigado e graças a Deus. Irmãos, você que atravessou o Jordão, eu só quero te dar uma última palavra: não volte para o Egito. Não volte para o Egito. Permaneça no Jordão, permaneça em Israel. Aí você está seguro. Deus está contigo nesse lugar. Deus está contigo, com as mãos dele sobre você, Israel. Deus, ele tem um compromisso com Israel. Deus, ele tem um compromisso com você agora, que atravessou o Jordão e está em Israel. Creia nisso, creia nisso. Você tem o mesmo poder que Jesus tinha, que Jesus tem. Utilize ele. Faça da tua vida agora uma vida de chamado, uma vida onde o chamado de Deus se demonstre e se manifeste. Faça agora como Eliseu, sem Elias, Leia. A capa está na tua mão agora, filho. Não tem mais o Elias. Está na tua mão, filha. Você sabe o que eu estou falando. Mais do que ninguém você sabe o que eu estou falando. Então, meus irmãos, que Deus seja com todos vocês. Eu agradeço essa oportunidade.